bem com vocês? Ótimo, obrigada. O sábio educador Vygotsky nos deixou alguns ensinamentos e um deles fala sobre a zona de desenvolvimento proximal. Os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito. Essa zona de desenvolvimento proximal é um sistema mental onde a aprendizagem acontece por fases onde, quando algo é diferente, eu sofro um pouco, até que alguém precise me ajudar para que eu saiba fazer isso bem feito e da forma correta. A partir daí, quando eu consigo, com ajuda, fazer a primeira vez, a segunda e a terceira, isso já não me causa qualquer sofrimento, qualquer aflição, qualquer dificuldade. Com base nessa ideia, Jesus também nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bom, mas entre Vygotsky e Jesus tem uma distância enorme, apesar de que ambos disseram: vinde a minhas criancinhas, né? Mas por que será que Jesus falou que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Será que é bom ser aflito? Será que é bom ser agoniado pelas coisas? Aí, buscando estudar um pouco mais a respeito do assunto, nas 4 traduções do Novo Testamento, são 8, mas peguei 4, das 4 traduções, em 2 delas, está escrito assim: bem-aventurados os que choram, porque Deus os consolará. Essa primeira tradução da Sociedade Bíblica do Brasil diz: felizes os que choram, porque Deus os consolará. Aí já não é uma aflição, é um choro. Tem uma outra também, a Bíblia Sagrada, que diz assim: felizes os aflitos, porque serão consolados. Já não entra o termo bem-aventurados. A outra, a Ave Maria, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E do nosso Evangelho, a tradução de João Ferreira de Almeida: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas na tradução está: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí? Vamos estudar os que choram, os felizes, os bem-aventurados ou os aflitos? Aí fui tentar entender primeiro o que isso tudo significava, para entrar na ideia, tentar imaginar exatamente, dentro do Evangelho, o que Jesus quis dizer com isso. É evidente que, primeiro, nós precisamos entender a diferença entre choro e aflição. A criança, quando acorda no meio da noite e vê que está escuro, ela chora. Para aquele momento, para ela é uma aflição. Mas para nós que já não temos mais medo do escuro, não é. Mas para ela, naquele estágio em que ela está, é algo muito aflitivo, apavorante. A preocupação da mãe que não sabe a que horas o filho vai chegar, que o filho saiu à noite e não sabe a que horas ele chega, é uma preocupação angustiante que pode levá-la ao choro, ao desespero. Às vezes para o pai não: calma, vai chegar, daqui a pouco chega. Não, está chegando, calma, já ligou, avisou. Então, como é que nós podemos diferenciar essas duas situações, se na própria literatura sagrada às vezes é choro, às vezes é aflição? A aflição, choro nós teremos a vida inteira. Choramos de alegria, choramos de contentamento, de satisfação, choramos de saudade quando alguém vai embora, choramos por amor. Quem é mãe sabe o que é chorar por amor. Quem tem um namorado que está muito apaixonado também, sabe o que é chorar de paixão, chorar de medo. Uma garota de 15, 16 anos que chora porque o namorado terminou. Aliás, já falei aqui, né? Tem que começar a namorar só depois que tirar a carteira de motorista, porque é mais difícil dirigir um carro do que um relacionamento, né? Então, só depois dos 18. Se é que isso funciona, né? Então, e a aflição não.
Assim, então, para essa adolescente, esse choro é algo trágico. Mas para quem está de fora, fala, que isso, que exagero. Oh, tem muitos por aí. E a aflição, então? A aflição é um sofrimento intenso, uma agonia, uma tortura, uma dor da alma. Isso é a aflição. As preocupações do dia a dia, as tarefas que nos fazem sair do lugar e sair da zona de conforto, isso não pode ser aflição. Isso é apenas desconforto. Então vamos lá. Uma pessoa que levanta pela manhã e chega no ambiente de trabalho e olha para as ações que precisa fazer, será que vai sentir taquicardia só de imaginar que tem muitas ligações a serem feitas, ou então que tem uma aula a ser dada, ou que há muitas pendências a serem cumpridas, ou muitas cirurgias a serem feitas, ou muitos casos, ou muitos pacientes, ou muitas obras, né, muitas pessoas para gerenciar, ou então muitas tarefas pequenas para serem feitas? Será que o indivíduo entra em pânico só de saber? Não, aquilo não pode se transformar numa aflição. Então, o indivíduo não pode chegar nesses atos do dia a dia e se tornar aflito. Porque todas essas ações do cotidiano fazem parte do nosso desenvolvimento mental, não é isso? Tem lá, ó, Deus colocou o trabalho no mundo para afligir o homem. Então já temos 2 pontos importantes. Chorar é uma coisa, ser aflito é outro. Passar por pequenos desconfortos no dia a dia é uma coisa. Estar aflito, angustiado, sofrendo, torturado por algo, por algum sentimento, por algum medo, por alguma raiva, é outro. Então, tudo bem. Vamos lá. Outro ponto importante. Existem diferentes níveis de aflição. O que é aflição para mim hoje pode não ser aflição para vocês. E o que é aflição para um de vocês hoje pode não ser mais para mim. Minha filha está à vésperas de apresentar o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso do último ano do curso de Direito. Que terror, que desespero. Minha filha, você já sabe tudo, você já estudou isso, você domina completamente o tempo. Ai, mãe, mas está me dando um negócio aqui. Aí, eu que já fiz isso várias vezes, né, já passei por várias etapas, olho para ela e falo, mas que coisinha fácil, né? Aí entra a caridade. Fácil? Para mim, que já passei por várias vezes. Mas para ela que está passando pela primeira vez, é algo angustiante. Então, nós temos um terceiro ponto importante. A nossa aflição de hoje, no nosso nível, pode não ser a mesma aflição amanhã, quando estivermos evoluídos. Opa, então a aflição é uma ilusão? É um estágio temporal? A aflição só existe quando eu ainda não atingi aquele conceito que eu falei, que é a zona de desenvolvimento proximal? Pode ser. Então, guarde essas informações importantes. Chorar, choraremos sempre, sempre que tivermos medo. Aflição é pouco. As aflições verdadeiras são poucas. Por isso que nós não podemos transformar os medos, os receios e a saída da zona de conforto em aflição. Então, vamos lá. Por que será que Jesus, então, disse que é bom ser aflito, porque aí você é consolado? O Evangelho nos ensina que se nós não nos incomodarmos com o que existe de errado, nós não sairemos da inércia. Então, às vezes, é bom se incomodar mesmo. Olhar para uma situação e falar, poxa, mas não poderia ser assim, poderia ser diferente. Ver o sofrimento do outro, ver a mãe que abandonou o filho, ver alguém que perdeu um familiar e sofre por isso, além de chorar, ainda está aflito. E pensar, nesse exato momento, a vivência desse sofrimento, os estágios da perda, que Elizabeth Kubler-Ross tanto nos ensina, né, todos aqueles estágios da perda, de revolta, de negação, de barganha, de depressão, de aceitação, todos esses estágios são importantes
para nós sairmos da inércia, para passarmos de um ponto de estagnação e conforto para um ponto superior de compreensão. E esse ponto imediatamente acima de compreensão da situação é importante para nós, quando passarmos por situações semelhantes, saibamos o que fazer. E esse é o quarto ponto. A aflição verdadeira, ela nos ensina a ter coragem. Se nós conseguirmos sair das crises, das dificuldades financeiras, dos desajustes emocionais, das crises dos relacionamentos, se conseguirmos sair de pé, se aprendermos algo dessas dificuldades e sairmos dessa limitação, nós conseguiremos resolver muitos outros problemas financeiros, emocionais, enfim, materiais e espirituais com mais facilidade. É aí que entra, às vezes, o olhar caridoso de quem está próximo. Acabamos de falar que o que é aflição para um pode não ser aflição para o outro. Então, se nós observamos a aflição do outro, a criança chorando e falando, isso não é nada, a criança machucou, isso não é nada para nós, mas é muito para ela, que está num estágio diferente. O egoísta olha para o que sofre, para o que está com suas limitações, com suas dificuldades e fala, isso aí é que nada, é coisa à toa. Da mesma forma que uma pessoa que está acostumada a levantar 20 quilos, 30 quilos na academia e olha para você que mal consegue fazer 10 movimentos com aqueles pezinhos de 5, olha e fala, coitado. Né? Então, nesse momento é que nós demonstramos a nossa superioridade. Olha, você não consegue fazer isso agora, vou te ajudar e em algum tempo você conseguirá fazer sozinho. Agora, será que nós temos no dia a dia paciência suficiente para reduzir um pouco o passo evolutivo e parar um pouquinho para esperar o outro que está vindo atrás? Dê uma olhada, nós temos feito isso? Será que nós temos humildade o suficiente para saber que no passado nós também passamos por algumas dificuldades semelhantes e que não nascemos sabendo e que a força que nós temos hoje não nasceu do nada? Nasceu da lixa do dia a dia, nasceu do burilar e que se hoje existe algum brilho é porque o diamante foi lascado ali por diversas vezes até ter todas essas faces. Por isso que nós temos Jesus como modelo. Porque de todas as faces maravilhosas de Jesus, ele sempre nos olhou e sempre nos olha com muito carinho. Quando ele diz assim, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, é porque ele sabe que passando pelas dificuldades, nós chegaremos lá. Então esse quarto ponto, desenvolver a resignação, aprender a enxergar o erro, se incomodar com o que é errado, com o que é injusto. E há pessoas que sentem organicamente quando há algo de errado. Eu digo que é uma intuição orgânica. A pessoa que é chamada para fazer algo errado, ela já muda a expressão, já sente, né, uma espécie de nojo para o errado. Então, nesse quarto ponto importante, que é desenvolver a coragem e a resignação, nós entendemos que se abrimos mão de algo pequeno, pode ser por algo maior. Então, a família hoje que passa por alguma dificuldade em nome da aquisição da casa própria e que sabe por que está passando por certas dificuldades, não sofre, não fica aflito. O jovem hoje que circula de ônibus e que faz a faculdade, ele sabe que quando ele terminar, ele poderá ter um salário, comprar seu próprio carro. Então, se nós entendemos as razões de cada sofrimento, nós não temos tanta aflição. Então, o adolescente que passa 3 anos do ensino médio sem ir em nenhuma festa, sem nenhum lazer, para se preparar para a medicina,
ele olha lá na frente e vê que existe um mérito nesse sacrifício. Então ele não pode levantar todos os dias pela manhã e falar assim, dor, ó vida, ó tristeza, e ficar de cara amarrada e mal-humorado, que vocês estão me obrigando. Os pais não obrigam ninguém a nada. Ninguém é obrigado a nada. A eternidade está aí. Que tortura ter que responder tantos exercícios de física. E não bastasse a física e a química, ainda tem a físico-química. Então não é fácil, realmente. Mas quando nós entendemos que estamos abrindo mão de algo menor por algo maior, aí nós não nos tornamos aflitos e nem choramos. E nós nos mantemos no equilíbrio. Mas daí a entender esses passos não é nada fácil. Outro fator importante a respeito da aflição. Vantagem. Existe vantagem na aflição? É vantajoso ser aflito? Calma aí, tem vantagem sim. Experiência para aprender a diferenciar o bem do mal. Olha, meus queridos, quem aqui já passou algum susto no trânsito? Acho que quase todos, né? Que quase foi atropelado. Que passou num sinal alaranjado e o outro carro quase encostou. Aí você fala, graças a Deus. Mas nesse exato momento você sabe que você foi negligente. Que você não olhou direito na hora de atravessar a rua. Você ficou alguns segundos aflito. Mas isso te ajuda a ser mais experiente. Mas se você não fica aflito e fala, deixa pra lá, não, eu tenho sorte, posso fazer isso outras vezes, eu sou o máximo, posso colocar 120 no carro que todo o poder dos Power Rangers estão comigo. Que poder é esse? Se não a proteção divina? 50%, porque os outros 50% vêm da prudência. Então, a partir do momento que eu me torno aflita ou aflito com algo que eu fiz de errado e que eu me incomodo com isso, essa aflição é a boa aflição, porque eu me incomodo com a minha inferioridade, com a minha negligência, com a minha imprudência, e fico chateada às vezes, e penso, como que eu pude fazer uma coisa dessa? Essa é a boa aflição. Então, ficar aflito assim é bom de vez em quando. Sabe o que não pode acontecer? É a aflição ao quadrado. Aflição ao quadrado, eu vou traduzir, se chama ressentimento. Ressentimento é você sentir de novo uma coisa ruim. É aquele indivíduo que passou por uma tristeza, um trauma, uma dificuldade. Dali a 2 anos, ele fala, pois é, eu lembro desse negócio. Lembra da outra vez? Pois é, você também fez isso comigo. Isso é o ressentimento. Não bastou ficar aflito por aquele momento e aprender com ele, tem que sentir a aflição novamente. Aí a gente perde a qualidade de vida. Então não tem que ficar passando pelo sofrimento 2, 3 vezes. Guarda a lição. E os detalhes escabrosos, deixa lá para a poeira do esquecimento. Né? Não precisa guardar todos os detalhes. E sabia que a gente pode até reciclar, mudar? Né? Se alguém nos ofendeu e na hora você não lembrou nada que poderia falar, né? E nem teve uma atitude humilde, você pode reciclar, né? Você pode lembrar e pensar que você falou uma outra coisa. E a pessoa nem mais vai lembrar disso, quem ficou magoado foi você mesmo. Bom, então vamos lá. Entendidos esses pontos importantes? Aí, quando vamos investigar as causas das aflições, o Evangelho é bem claro. Elas podem ser anteriores e podem ser atuais. As causas anteriores nós não vamos discutir, porque são inúmeras variáveis. E nós, intuitivamente, sabemos muito bem quais são essas variáveis. Mas vamos falar das atuais. Primeira delas, caráter. As pessoas com caráter duvidoso estão sempre aflitas, já observaram? Pessoas orgulhosas ficam aflitas porque pensam assim, será que eu fui devidamente valorizado? Será que estão me vendo? Fulano nem me cumprimentou, que aflição. Já imaginaram uma pessoa? É muito orgulho, né não?
Meu nome não foi citado. Acho ótima a passagem da aeromoça, que o sujeito estava na fila e disse assim, sim, ela queria que ele entrasse na fila, acho que já contei isso aqui, e a aeromoça tentando organizar a fila, né, do aeroporto, aquela confusão. E aí ele não queria entrar na fila, ele queria passar na frente de todos. E ela disse, a senhora sabe com quem está falando? Aí ela, gente, tem um moço perdido aqui que ele não sabe quem é, alguém pode me ajudar a identificar a identidade dele? É um sujeito orgulhoso, é orgulhoso demais e sofre com isso. Não tem ninguém sofrendo perto dele, só ele perturba e reclama, né, e chia. Problemas de caráter. Outro problema grave, o egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O egoísta é aflito, ele sofre, porque ele não foi privilegiado, porque o pedaço dele não foi maior, porque ele não foi devidamente recompensado conforme o enorme esforço que ele fez. E o que ele fez, ele dá um jeito de destacar porque ele fez. Estou morrendo de trabalhar e ninguém vê. Ó, isso quando junta egoísmo e orgulho, né? Fez só um pouquinho. Segundo ponto. Calma aí que são 10. Primeiro é o caráter. Segundo, a conduta. Isso é causa de... São causas de aflição. Caráter. A conduta. Meus irmãos, vocês já viram como a pessoa que mente muito, ela é aflita? Eu sou péssima nisso, porque eu esqueço, aí daqui a pouco eu estou desdizendo. Então, acho melhor não mentir muito, porque senão daqui a pouco eu mesmo entro em contradição. Se você conta uma mentira, daqui a pouco você tem que contar uma outra, acaba sendo chantageado por outro que sabe a verdade, que aflição. Então, evite mentir, que aí você fica sossegado. Porque aí você não precisa arrumar uma outra para encobrir, né? E aí você vive em paz, vive feliz. Fala a verdade, mas não use a desculpa de ser franco para falar, agora eu vou te falar umas verdades. Não, fala assim, olha, eu preciso te falar algumas verdades, né? Vai com calma, senão você vai arrumar o inimigo. Terceira, imprevidência. Quem aqui dirige com o tanque sempre com um quarto, espera quase acabar para poder encher de novo? Não precisa levantar a mão. Que aflição. Dirigir imaginando que a gasolina pode acabar a qualquer momento. Mantém o tanque no meio, né? Desceu um pouco, chegou lá perto de um quarto, já enche novamente. Para que essa aflição? E aí tem a lei de Murphy, né? Quando você anda sem o step, que você colocou o step, fala, não, amanhã eu passo na borracharia e consegue. É aquele dia ali que aquele danado do pneu estraga. Então, a imprevidência gera muita aflição. Aflição mesmo. É agonia, né? Gastura, sofrimento, ansiedade. E aí fica tomando antidepressivo, por quê? Porque você mesmo está causando essa ansiedade. Né? Tá, existem outros fatores que podem te levar a tomar antidepressivo, esse é só um. A outra, a desordem. Você precisa sair cedo para o trabalho, já está atrasado, mas na noite anterior, um carrinho do filho ficou no meio do caminho. No meio do caminho tinha um carrinho do filho. Acabou seu dia. Aí vamos supor que você caiu, levantou, mas aí você se atrasou um pouquinho, e aí não quer chegar atrasado, porque você fica aflito se chegar atrasado. Eu também não gosto de chegar atrasada. Mas aí você acelera e sai costurando. E aí não guarda a distância do carro da frente. E o sujeito me arruma de frear perto da faixa. Acabou seu dia, não acabou? Então, desordem da casa, da bolsa, do carro, do porta-malas. Quem é professor aqui, eu perdoo o porta-malas estar sempre cheio de livros e papéis. Porque é um segundo armário, né? Então, a desordem também acontece quando você não tem disciplina para fazer uma tarefa de cada vez. Você começa entre uma e outra, tem o telefone, tem a geladeira, né? Então, tem uma tarefa a fazer, uma atividade, um relatório, um documento a fazer, vá até o fim. Depois que terminar, você pode até negociar com o seu cérebro, ó, vou te premiar. No meu caso, é uma barra de chocolate, assim, meia, já me premia fácil. Então, se dê um prêmio. Vá negociando com o seu cérebro.
Termine a tarefa. Não fique pulando de tarefas em tarefas. Eu tenho esse relatório aqui de 20 páginas para ser feito, um parecer, um documento para ser feito. Deixa eu só dar uma olhadinha no Facebook para ver o que está acontecendo. É 5 minutos. Não, 1 minuto. Sabe quanto tempo você fica? Não, não vocês, né, que são disciplinadíssimos. Mas tem uma geração aí que fica. Vou só dar uma ligadinha. E olha, eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que misturam o trabalho com a casa e o trânsito. Trabalho é trabalho, trânsito é trânsito, casa é casa. Mas não, saem do trabalho, mal passaram o portão, já pegam o celular para que a mente chegue em casa primeiro. Ou está com o corpo aqui, mas a mente ficou lá no trabalho porque está aqui, ó, no celular. Então, trabalho é trabalho. Quando você estiver no trânsito, esteja no trânsito 100%. 100%. Chegou em casa, é casa. Aí mal chega em casa, já liga para o trabalho. Onde você está? Você está no trânsito? Você está no trabalho? Ou você está em casa? Você está na fase nem. Nem lá, nem cá. E aí o que acontece? Uma sobreposição de aflições. Uma sobreposição de angústias, de tarefas, que você não consegue cumprir todas. Outra fonte importante, já chegou aqui no 5. Ambição. Quero tudo, agora. Não, eu quero qualquer coisa que dê dinheiro, não importa o quê. Ó, caçando encrenca. Problemas na vida. Não, eu cansei agora de trabalhar, o negócio agora é eu quero ganhar dinheiro. Cuidado que nem sempre as atividades podem ser honestas. Então, querer tudo de uma vez, queimar etapas, pode gerar aflição. E aí o sujeito ainda me resolve se comparar com o outro. Aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde gera uma aflição. Então, se compare sempre consigo mesmo. Não se compare com os outros. Cada um tem uma história. A disputa. Eu só aceito se for cargo de chefe. Ou então, eu quero ser sempre o melhor, porque o segundo lugar não é para mim. Segundo lugar em quê? Vai ter sempre alguém melhor que você e alguém pior que você. Então, essa disputa gera problema. Disputar o amor do outro, disputar o afeto do outro. Ainda temos que disputam o voto do outro até que ganhe, né? Os excessos. Outro fator importante, causa de aflição. 7º fator, excesso. Excesso de confiança. Pode deixar comigo que eu te entrego amanhã, 7 horas da manhã, está na sua mesa. Vai fazer o quê? Vai virar a noite fazendo? Dia seguinte ninguém te suporta. Olha, eu tenho 5 dias para fazer isso. Então tá, 5 dias. No quarto você já dá um jeito de deixar pronto. Porque se você tem excesso de confiança em relação a você mesmo e não consegue cumprir, o próximo passo é você se sentir frustrado. E frustração gera uma aflição, porque a pessoa, em vez de se sentir incompetente em relação àquela tarefa, ela se enquadra como uma pessoa totalmente incompetente. E aí mistura a questão afetiva e tudo mais. Excesso de atividades também. Olha que equilíbrio, a cada dia basta o seu mal. Outro, 8º, que gera angústia também. A questão das uniões. Quando nós estamos apaixonados, nós projetamos uma imagem de ser ideal no outro. E o pior, queremos que o outro corresponda. Para nos fazer feliz, ele corresponde por um certo tempo e depois mostra a verdadeira face. Então nós temos que aprender a reconhecer no outro as falhas e reconhecer que nós também temos falhas. Senão, aí depois que se casa, fala, mas você não era assim. Aí fala, não, mas desde o começo eu te falei que eu era assim. Falou, mas você não ouviu porque estava apaixonado. Então é bom saber que o outro tem virtudes, mas que o outro também tem falhas. Acho que casamento é meio que um carro de rodas quadradas, né? À medida que o tempo vai passando, a roda vai quebrando ali as quinas e quando chegar a 25 anos está ótimo. Mas tem que aprender. 9, culpar o outro. Calma que são 10 causas das aflições. Nossa, é muita causa de aflição, né? Mas a gente tem que aprender a identificar. Culpar o outro. Uma pesquisadora francesa chamada Joffre descobriu o seguinte, que existe sempre um outro no discurso do culpado.
Existe sempre um outro no discurso do doente. Então, a culpa é do outro. Quando eu transfiro a culpa das minhas tristezas e aflições para o outro, o que eu faço? Eu abro mão de qualquer esforço para resolver o problema. A culpa é do outro mesmo. Só que o outro muda, mas o problema continua. Então, vamos parar de culpar o outro, o vizinho, a dengue. É sempre culpa do vizinho. Não sabe lá que o box do banheiro está juntando água. A culpa é de Deus. Eu sofro com você porque na outra encarnação eu fui cruel. Calma, gente. Não é assim tão exato. Culpa a sorte. 10ª causa das aflições. Valores. Quando nós estabelecemos valores importantes para a nossa vida, nós não nos tornamos pessoas aflitas. Existem determinados valores que são inegociáveis. Por exemplo, família é um valor. Nós precisamos dar valor na família. Honestidade é um valor que na família precisa ter. Aí depois desses valores subjetivos, aí você vem colocando. O que é mais importante nesse ano de 2015? É o quê? É educação? É moradia? É transporte? O que é? É alimentação? Quais são essas etapas de valores lá na sua casa? Porque se você coloca determinados valores acima de valores básicos, deixa de pagar a casa para viajar, só se tiver todo mundo muito aflito e precisando de uma viagem a Paris, aí eu concordo. Mas não pode ser uma aflição auto-infligida, senão você vai comprometer sua casa própria em função de uma viagem a Paris. Então, são esses os 10 fatores. Vamos ver então, finalizando, quais seriam as consequências dessas aflições. Consequências orgânicas. Já ouviram falar de síndrome de burnout? O burnout? É um incêndio. A pessoa explode, pega fogo, não consegue mais trabalhar. Se antes era competente, deixa de ser. Se sabia se relacionar com as pessoas, já não consegue mais. Se te levantava cedo e tinha ânimo para ir para o trabalho, agora vai arrastado. Nada mais estimula, nem aumento de salário. A pessoa não aguenta mais. Por quê? Desgastou. Acabou a motivação. Isso por causa de pequenas aflições que podem ter sido aflições orgânicas, por alimentação inadequada, por falta de sono, por indisciplina, por todos esses 10 fatores aqui que nós enumeramos. Doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, gastrites, dores de cabeça, enfim, é uma lista enorme que não vou citar todas elas aqui. Mas uma coisa é certa, aflição tem cura? Jesus já falou, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Mas como? É distante entre a aflição e a consolação, tem uma ponte ou um abismo enorme. Primeiro passo, se avalie. Quem é você, o que você está fazendo, onde você está exatamente. Em que nível você está, em que ponto você está. E aí a grande pergunta que muita gente não sabe responder e talvez nem eu saiba. O que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Qual é a minha principal tarefa? Será que eu já cumpri? Ou ainda estou cumprindo? Será que a minha tarefa é única ou estou aqui para compartilhar minha tarefa com outras pessoas? Segundo passo, difícil de tomar, mudar. Tá ruim? Tá chorando mais do que sorrindo? Então muda. Muda de jeito, muda de forma de pensar. Muda de lado de dormir. Não é? Dorme só do lado direito, passa a dormir do lado esquerdo. Tem várias técnicas para isso. Escova os dentes com a mão direita, passa a escovar com a mão esquerda. Chega todo dia com a cara fechada, passa a chegar sorrindo. Chega todo dia sorrindo, passa a chegar mais concentrado. Mude. É? Se vai a um restaurante almoçar, coloque no prato alimentos que você nunca colocou. É bom fazer o teste, porque tem gente que é alérgico a algumas coisas, hein? Não vai morrer. Então, mude a alimentação. Se está ruim, mude. Né? Outra, mantenha um ritmo devagar e sempre, contínuo, em direção acima. Veja se você está crescendo. Faça uma coisa de cada vez, seja 100%. Está aqui no centro,
seja 100%. Na hora de tomar o passe, 100%. A maioria das curas que Jesus operou não foram por ele. Foram pela fé que a pessoa tinha. Então, onde você estiver, esteja 100%. Está com a pessoa amada? Esteja 100%. Total. Terminou ali? Vá para outra atividade, 100%. Assim você não fica desorientado, né? E é bom a gente também relativizar um pouco as coisas. Será que se eu estivesse num estágio mais amadurecido de compreensão, eu estaria aflito nesse momento por algo? Pensa bem. Ah, se eu fosse mais humilde. Ah, se eu fosse um pouco mais caridosa, será que eu estaria sofrendo essa perda? Se eu não fosse tão apegada às coisas, será que eu estaria sofrendo? Então, meus irmãos, a aflição existe para nos ensinar, para nos tornar pessoas mais elásticas, mais leves, fáceis de subir, fáceis de evoluir, de atingir um nível onde a aflição é apenas um estágio onde eu entendo exatamente por que é que o outro sofre. E por isso, eu abro mão do meu conforto para ajudar, para consolar. Que Jesus nos abençoe e nos dê a paz. Fiquem com Deus.